Você já se perguntou o que aconteceria se o Luffy renascesse com todas as suas memórias e poderes? Será que desta vez ele conseguiria derrotar seus inimigos mais cedo ou acabaria mudando tudo para pior sem querer? Pois bem, a história começa da mesma forma que na linha do tempo original. Luffy nasce e, eventualmente, Garp o deixa na Vila Fushia. Com o passar do tempo, sabendo exatamente como seus primeiros anos de vida se desenrolariam, Luffy decide guardar suas memórias futuras para si mesmo, pelo menos até a chegada de Shanks. Porém, assim que Shanks pisa na ilha, já testemunhamos a primeira grande mudança desta linha do tempo. Para começar, desta vez, Luffy derrota sozinho os bandidos da montanha usando seu Haki. E o mais interessante, graças a isso, Shanks não perde o braço. Após comer a Akuma no Mi, Luffy revela tudo para a tripulação do Shanks. A princípio, Shanks não acredita em sua história de conhecer o futuro, mas, utilizando o conhecimento que possui sobre sua Akuma no Mi, Luffy surpreende a todos ao se transformar instantaneamente na forma de Nika. Essa transformação impressiona tanto que Shanks acaba acreditando em suas palavras. Antes de partir, Shanks promete que eles se reencontrarão, mas, antes de Shanks ir embora, Luffy pede seu chapéu, explicando o quanto aquele objeto é precioso e como ele simboliza a promessa de um reencontro. Shanks, sorrindo ao enxergar algo especial no garoto, entrega o chapéu sem hesitar. Nos anos seguintes, Luffy finge ser apenas uma criança comum diante de Garp, Dandan, Ace e Sabo. Ele faz isso para poder aproveitar ao máximo esse tempo precioso ao lado deles e, claro, para evitar mudar acontecimentos importantes da história. Em certo momento, Luffy derrota sozinho os piratas Blue e Jan usando seu Haki, sem envolver Ace ou Sabo. Mesmo assim, Sabo ainda tentará deixar o reino de Goa durante a visita dos dragões celestiais e, surpreendentemente, Luffy permitirá. Ele já sabe que Sabo sobreviverá e será resgatado por Drago, abrindo caminho para que ele ajude milhares de pessoas como membro do exército revolucionário. Anos depois, Ace convida Luffy para acompanhá-lo em sua jornada, já que essa versão do Luffy é muito mais forte e capaz do que seu eu original. Porém, Luffy recusa. Ele sabe que precisa reunir sua própria tripulação e deixa que Ace viva sua própria aventura. Em segredo, Luffy treina intensamente para dominar o Haki do Conquistador Avançado, o Haki do Armamento e o Haki da Observação. Aos 17 anos, finalmente chega a hora. Luffy deixa a ilha Fushia para trás. Ele faz isso exatamente da mesma forma que antes, escondendo-se dentro de um barril para garantir que encontrará sua tripulação novamente. Após ser encontrado pelos piratas de Alvida, Luffy liberta Kobe e o leva até Shells Town. Lá, ele recupera as espadas de Zoro em troca de sua lealdade à tripulação. Logo depois, Luffy diz a Zoro que o próximo destino é Orange Town para recrutar sua navegadora. Embora Zoro não entenda o que Luffy quer dizer, ele o acompanha mesmo assim. Em Orange Town, após conversar com os habitantes locais, Luffy e seu grupo libertam Nami dos piratas de Bug. Desta vez, ao ver a força esmagadora de Luffy, os piratas de Bug se rendem quase imediatamente e abandonam a ilha. Reconhecendo quão poderoso Luffy é, Nami decide ser honesta e revela sua história sobre a Vila Kokoyasi e seu sofrimento nas mãos dos Homens Peixe. Luffy, já sabendo de tudo, concorda sem pensar duas vezes em ajudá-la. Entretanto, ele pede para que esperem um pouco. Eles ainda precisam ir à Vila Sirapi para conseguir um navio, tentando explicar para Zoro e Nami que há um garoto chamado Zop os esperando lá. Luffy não é completamente compreendido. Mesmo assim, eles seguem viagem. Chegando na Vila Sirapi, Luffy conhece o Zop, mas ao invés de derrotar imediatamente os piratas do Gato Preto, ele incentiva o Zop a enfrentá-los para ganhar confiança. Nesta versão da história, o Zop enfrenta os piratas do Gato Preto muito antes do previsto e até consegue derrotar alguns deles. Porém, Kuro logo aparece e ataca o Zop com sua técnica chamada Shakushi. Mesmo levando um golpe de frente, o Zop se mantém firme e então Luffy decide acabar com a luta, derrubando os inimigos com uma explosão de Haki. Satisfeito com a coragem de Usopp, Luffy o convida oficialmente para a tripulação. Kaia, grato aos chapéus de palha, oferece a eles um navio, o mesmo da história original. Ao ver seu antigo navio novamente, lágrimas escorrem pelo rosto de Luffy. Ele fica profundamente emocionado por ter a chance de navegar nele mais uma vez, prometendo desta vez cuidar melhor do Going Merry. Os outros membros da tripulação, claro, ficam confusos ao ver tanta emoção por um navio comum. Agora, com um novo navio, é mais um companheiro a bordo. Agora me diz, já pensou em montar seu próprio navio com a sua tripulação? Pois é, agora isso é possível. O Oda liberou na Amazon os navios mais lendários dos chapéus de palha. O Sunny, que guia a tripulação pelos mares hoje em dia, e o clássico Going Merry, o velho companheiro de tantas aventuras. E não para por aí. Também chegaram os Funkos incríveis, Luffy Gear 5, Sanji Perna Negra e muito mais da tripulação. O link com todos esses tesouros tá na descrição. Confere lá depois do vídeo. Só os verdadeiros
verdadeiros piratas vão embarcar nessa. Luffy implora a Nami para fazer apenas mais um pequeno desvio antes de salvar sua vila. Eles precisam passar pelo Baratie, e é aí que Luffy enfrenta seu primeiro grande desafio nesta nova jornada. Ao chegar no Baratie, Luffy passa alguns dias tentando convencer Sanji a deixar Zeff e se juntar à tripulação como um novo cozinheiro. Contudo, Sanji nega veemente cada pedido de Luffy. Frustrada com a demora, Nami decide seguir viagem sozinha, deixando todos para trás. Quando Don Krieg aparece ameaçando os cozinheiros do Baratie, Luffy se levanta para defender Zeff e o sonho do velho, desviando de todos os ataques e destruindo a armadura de Don Krieg com facilidade usando o Haki. Luffy derrota os piratas do Krieg antes mesmo da chegada de Mihawk. Por mais que isso pareça uma vitória, talvez não tenha sido uma jogada tão inteligente assim. O poderoso Mihawk agora sente a presença do Haki de Luffy e decide ir até o local para investigar. Ao ver Mihawk se aproximando, Zoro não pensa duas vezes, saca sua espada e o desafia para um duelo. Luffy tentará convencer Zoro a desistir da luta, mas no fim permitirá que tudo aconteça naturalmente para não interferir no sonho do seu companheiro de tripulação. Mihawk inicialmente ficará confuso ao ver alguém tão forte quanto Luffy ainda no West Blue, e talvez até tente desafiá-lo. No entanto, ele dará a Zoro a oportunidade de atacá-lo após reconhecer a determinação do espadachim. Quando for derrotado, Zoro jurará a Luffy que nunca mais decepcionará seu capitão. Mihawk então terá uma conversa com Luffy, reparando no chapéu de palha tão familiar que ele carrega. No típico estilo de Luffy, ele dirá a Mihawk para ficar de olho em Zoro, pois um dia ele se tornará o maior espadachim do mundo. Mihawk aceitará alegremente Zoro como futuro desafiante, reconhecendo que há verdade nas palavras de Luffy. Ver a determinação de Zoro será o impulso que faltava para Sanji finalmente deixar o Baratie para trás e perseguir seu sonho de encontrar o All Blue. A tripulação então seguirá para a Vila Kokoyashi, onde Luffy irá diretamente para o Parque Arlong. Em vez de usar seu Haki do Conquistador para encerrar a luta rapidamente, Luffy fará questão de derrotar cada homem peixe com as próprias mãos. Após derrubar Arlong, Luffy tentará explicar que o que ele está fazendo é errado e que deveria se inspirar em Jinbei. Confuso e furioso com a menção de Jinbei, Arlong tentará atacar Luffy mais uma vez, mas será completamente humilhado. Com isso, Luffy destruirá todo o Parque Arlong, enquanto o restante da tripulação ouve dos moradores a verdadeira história de Nami. Depois, a vila inteira celebrará a vitória de Luffy, mas as comemorações serão interrompidas quando a marinha decidir prender os chapéus de palha. Como a Nami foi uma ex-integrante dos piratas de Arlong, ela também será alvo de perseguição e perceberá que sua melhor opção para proteger sua vila é se juntar à tripulação de Luffy. O próximo destino do grupo, Long Town. Nesta versão da história, Zoro estará totalmente recuperado ao chegarem, já que ele nunca enfrentou os Homens Peixe, e graças à força esmagadora de Luffy, os piratas de Bug e Alvida nem sequer tentarão se vingar. Considerando que Luffy já usou bastante seu Haki do Conquistador até aqui, é provável que alguns fuzileiros tenham presenciado isso. Por isso, acredito que nesta linha do tempo, a primeira recompensa de Luffy será muito maior, provavelmente acima de 200 milhões de berries. Embora Luffy fique animado ao ver sua recompensa tão alta, ele logo perceberá que com grandes recompensas vem grandes atenções, e que nem sempre é algo bom. Por exemplo, o Capitão Smoker provavelmente chamará reforços ainda mais poderosos para Long Town na tentativa de capturá-lo. Quando a tripulação chega lá, as coisas seguem de forma parecida com a história original. Eles fazem compras e Luffy visita o bar lendário frequentado por Gold e Roger. Eventualmente, Smoker avistará Luffy e recomeçará uma perseguição caótica pela cidade. Mesmo com reforços adicionais, Luffy escapará facilmente, tomando cuidado de não ferir Smoker. Dragon observa tudo das sombras e, desta vez, não intervirá, mas ficará visivelmente orgulhoso de ver o quanto Luffy evoluiu. Com seus novos equipamentos a bordo, a tripulação partirá rapidamente rumo à Grand Line. No entanto, desta vez, em vez de atravessarem a montanha reversa, arriscando danificar o Merry, Luffy decidirá navegar pelo Calm Belt. O Zope, especialmente, ficará desesperado com a ideia, temendo o ataque dos Reis dos Mares, mas Luffy os tranquilizará, garantindo que tudo dará certo. Usando seu Haki do Conquistador e da observação, Luffy guiará o navio com segurança através do Calm Belt, com as criaturas marinhas se afastando respeitosamente. A tripulação, então, visitará Crocus e Labon, pois Luffy não poderia deixar a pobre baleia continuar se machucando. Após acalmar Labon, eles encontraram Vivi e o Sr. Nine. Sendo quem é, Luffy chamará Vivi diretamente pelo nome, revelando a todos que ela é uma princesa. Ele tentará se explicar como a conhece e que já se encontraram antes, mas Vivi achará que ele é louco. Inicialmente desafiada, ela até pensará que Luffy trabalha para Crocus
Crocodile, mas logo perceberá que ele é simplesmente excêntrico. O grupo chegará ao Whiskey Pier e este arco será muito mais curto do que no original. Luffy perceberá imediatamente que Igaran está disfarçado entre os bandidos e irá desmascará-lo sem hesitar. Com isso, os bandidos atacarão a tripulação, mas Luffy cuidará deles com seu haki rapidamente. Sr. Five e Miss Valentine também serão facilmente derrotados. Finalmente convencida de que Luffy é confiável, Vivi pedirá sua ajuda para salvar seu reino. No caminho para Alabasta, Nico Robin infiltrará o navio da mesma forma que na história original, mas ao testemunhar a gentileza e determinação de Luffy, ela o achará interessante e permitirá que continue. Em Light Garden, a história seguirá de forma semelhante. A tripulação fará as pazes entre os gigantes e derrotará o Sr. Tui com facilidade. Uma mudança importante será que Luffy lidará pessoalmente com o gigantesco peixe dourado. Os gigantes nem sequer se preocuparão em alertá-lo, já reconhecendo sua força. Como na história original, Nami adoecerá após deixarem Light Garden. Luffy pedirá por Chopper, mas receberá apenas olhares confusos dos outros, então ele se lembrará de que precisam visitar Dransland. Antes de chegarem à ilha, Luffy enfrentará o Apo e o expulsará com facilidade absurda. Em seguida, carregará Nami até o castelo onde a Doutora Kureha reside, subindo a montanha com determinação e cortando os obstáculos no caminho. E será neste momento que Luffy usará pela primeira vez um de seus gears diante de seus companheiros. Como Nami estará semi-consciente, ela provavelmente pensará que tudo foi um delírio, sem encontrar ninguém no castelo. Luffy esperará até Chopper aparecer e quando o ver, correrá para abraçá-lo, assustando completamente a pobre Rena. Depois que Nami se recuperar, Luffy implorará para que Chopper se junte à tripulação. Após alguma resistência, Chopper aceitará, incentivado pelas palavras da Doutora Kureha. Agora com o médico a bordo, a tripulação finalmente seguirá para Alabasta. Assim que chegarem à costa, Luffy pedirá que todos fiquem no navio enquanto ele e Vivi partem para Lubarna. Lá, Luffy deixará Vivi com seu pai, Cobra, e pedirá para usar Karo para ir até Rain Base. No cassino de Crocodile, Luffy quase cairá novamente na mesma armadilha idiota de antes, mas desta vez, graças a seu futuro haki de observação, ele evitará o perigo a tempo. Ele então confrontará Crocodile ali mesmo e o derrotará facilmente, impedindo que a guerra civil aconteça. Lá, ele também pedirá para Robin entrar em sua tripulação, explicando como ele renasceu e como eles estão destinados a serem amigos. Ele a convencerá a se juntar explicando como ela era uma integrante valiosa de sua tripulação e que ele a protegerá do governo mundial a qualquer custo. No final do arco, em vez de celebrarem, Luffy encontrará Ace e passará um tempo com ele antes de partir. Pouco depois de zarpar, um navio cairá do céu e Luffy não ficará nem um pouco surpreso. Em vez disso, ele dirá confiante à tripulação que eles irão para o céu a seguir. No entanto, antes disso, a tripulação chegará em Jaya. Então, como seria um encontro entre o Luffy e Barba Negra desta vez? Bem, vou ter que te decepcionar imediatamente. Como Luffy e a tripulação terminaram tudo mais cedo em Alabasta, eles chegarão a Jaya muito antes de Barba Negra e nem terão a chance de se reencontrar. Em vez disso, Luffy encontrará Bellamy rapidamente e o derrotará antes que ele comece a causar problemas. Ele também dirá a Bellamy que vai derrubar o chefe dele, do Flamingo. Depois disso, Luffy visitará Monte Blanc e o tranquilizará sobre a existência da Ilha do Céu, além de contar a ele sobre a Cidade de Ouro. Então, pedirá a ele que empreste um navio para a viagem, para evitar danos ao Go e Mel. Ao entrar em Skipia, Luffy imediatamente sentirá o haki de Enel e correrá até ele. Depois de derrotar todas as forças de Enel sozinho, ele socará Enel e colocará um fim no reinado de terror. As Guerras do Céu, que duravam 400 anos, terminarão oficialmente quando Luffy tocar o Sino de Ouro. Com tudo resolvido, Luffy então festejará com Shan Dias, que mostrarão a sua tripulação Poneglyph. Depois, eles retornarão ao continente e trocarão novamente para o Go e Mel. Quando a tripulação chegar em Longland, Luffy não se preocupará muito com Fox e seus jogos ridículos, porém, há um problema muito maior nesse arco do que Fox. O almirante Aokiji logo chegará à ilha. Então, como seria essa interação? Bem, Luffy está muito mais preparado para lidar com o almirante desta vez, e os dois se enfrentarão em batalha. Após trocarem alguns golpes, Luffy se transformará pela primeira vez no Gear 5 nessa versão da história. Sentindo a força de Luffy, Aokiji recuará, porque sejamos sinceros, ele é muito mais preguiçoso para lutar contra Luffy seriamente, sem um bom motivo. Ele nem se dará o trabalho de avisar Luffy sobre Robin, já que sabe que ela está com alguém forte o suficiente para protegê-la. Com Mary ainda em perfeitas condições, quando a tripulação
tripulação chegar em Water 7, eles não estarão procurando um novo navio desta vez. Robin também não será chantageada para ajudar CP9, já que pode confiar na força de Luffy. Assim que chegarem à ilha, Luffy informará Iceberg sobre os agentes da CP9 infiltrados e irá confrontá-los na frente de todos, mas serão derrotados um a um. Como Luffy salvará a vida de Iceberg, ele oferecerá um upgrade gratuito no navio, preparando-o para um novo mundo. Embora tudo pareça estar indo muito bem nesse arco, há um grande problema: onde está o Frank? Veja, como a tripulação nunca foi em Enies Lobby nesta versão da história, isso também significa que eles nunca se aproximaram de Frank. Tenho certeza que Luffy faria o possível para encontrar Frank e convencê-lo a se juntar, mas sejamos realistas, Frank realmente deixará sua família para se juntar a uma tripulação pirata que ele nunca conheceu? Eu duvido muito. Por isso, nesta versão, apesar dos esforços de Luffy, Frank não se juntará à tripulação. Luffy se culpará por isso e prometerá ficar em Water 7 até que Frank mude de ideia, mas com Garp chegando à ilha, Luffy será forçado a partir para proteger sua tripulação dos fuzileiros navais. Felizmente, o próximo membro da tripulação será muito mais fácil de recrutar, porque assim que se aproximarem do Triângulo Florian, eles encontrarão Brook e Luffy imediatamente pedirá para eles se juntar. Ao atracar, irá de forma semelhante ao Canone, com a tripulação progredindo pela ilha e derrotando os oficiais de Moria. A única diferença é que, desta vez, Luffy estará pronto para derrotar o Ares sozinho, em vez de deixar para a tripulação. Você deve ter notado que esta versão da história, Luffy participou de muito mais lutas do que no original, o que tornou a jornada da sua tripulação muito mais fácil até agora. Mas e se eu te disser que isso não é exatamente algo bom e que terá sérias consequências no futuro? Veja bem, essas ações prejudicarão severamente o desenvolvimento da tripulação, já que eles praticamente não precisarão lutar ou se esforçar em nenhum momento até agora. Como eles não enfrentarão o Ares juntos, o trabalho de equipe deles também será muito pior, o que levará a coisas terríveis no futuro. De qualquer forma, com um único soco imbuído de Haki, Luffy derrubará a Moria e devolverá as sombras de todos. A tripulação então fará uma festa e sairá de Thriller Bark antes mesmo de Kuma chegar. Em Saboad, os eventos ocorrerão de forma parecida com a original, até que Luffy acerte Charlos. Desta vez, Hyling ficará impressionado com o Haki de Luffy e perceberá que ele é o mesmo garoto de quem Shanks falou. Luffy então contará a Hyling sobre seu renascimento, algo que Hyling acreditará imediatamente. Com o navio revestido e pronto para partir, a tripulação embarcará enquanto Luffy e Hyling lutarão contra os pacifistas Kuma, Sentomaru e Kizaru. Kuma ficará chocado ao ver Luffy se transformar no Gear 5 para enfrentar Kizaru e perceberá imediatamente que Luffy é o deus do sol das histórias que ouviu. A partir daqui, grandes mudanças acontecerão. Primeiramente, como o Kuma não teleportou o chapéu de palha desta vez, eles continuariam sua jornada normalmente. No entanto, sabendo que logo entrariam num novo mundo, Luffy teria que tomar uma grande decisão. Ele informaria sua tripulação de que, antes de continuarem, precisariam fazer uma longa pausa para treinar e se preparar para os inimigos que virão pela frente. A tripulação então seguirá para Huscaina, a ilha onde Hyling treinou Luffy na história original. Toda a tripulação começaria seu treinamento de Haki lá, e é provável que Hyling os ajudasse no processo. Depois de algum tempo, a notícia de captura de Ace chegaria até Luffy, e ele deixaria sua tripulação com Hyling por um tempo para ir resgatá-lo. A única que ele levaria com ele seria Nami, afinal, ele não sabe pilotar um navio sozinho. Desta vez, Luffy chegaria em Impel Down alguns dias mais cedo, o que significa que Ace ainda estaria na prisão. Na história original, Boa Hancock ajudou Luffy a entrar na prisão, mas como ela não está aqui, Luffy teria que improvisar. A única ameaça real na prisão seria Magellan, devido à sua poderosa Akuma no Mi. Embora seu veneno seja praticamente imparável, acredito que Luffy com Gear 5 encontraria uma maneira de contornar isso, seja transformando o veneno em borracha ou simplesmente desviando de seus ataques. De qualquer forma, assim que o Luffy lidasse com Magellan, não haveria mais ninguém para impedir seu avanço, e ele logo chegaria à cela de Ace. Ao ver Luffy, Ace cairia em lágrimas, sem acreditar que seu irmão havia vindo resgatá-lo. Luffy então libertaria tanto Ace quanto Jinbei, e no caminho de volta também libertaria Ivankov e o resto dos Okama do nível 5.5. Juntos, todos voltariam para a tripulação de Luffy. Quanto a Crocodile, Bug e Mr. Tree, eles permaneceriam na prisão. Devido ao resgate antecipado de Ace nesta versão da história, a guerra de Marineford jamais aconteceria. Os piratas do Barba Branca continuariam como Yonkou e Barba Negra não conseguiria comer sua
segunda Akuma no Mi. Embora Luffy pedisse para Ace se juntar à sua tripulação após o resgate, Ace provavelmente recusaria e logo retornaria para o Barba Branca. Após 2 anos completos de treinamento, a tripulação aumentaria consideravelmente suas habilidades e eventualmente continuaria sua jornada. De volta a Sabaody, eles revestiriam novamente o navio e seguiriam para a Ilha dos Tritões. Como a Ilha dos Tritões ainda seria território do Barba Branca nesta versão, eles não enfrentariam problemas com os habitantes locais. Assim que chegassem, Luffy iria direto ao palácio para falar com o rei. Inicialmente, o rei Netuno desconfiaria de Luffy e nem permitiria que ele visse a princesa. Pouco depois, Vanderdeck tentaria lançar a Arca Noa contra a Ilha dos Tritões e Luffy acabaria destruindo-a. Se você está se perguntando por que Rod Jones ainda não apareceu neste arco, é porque sob a proteção do Barba Branca, acredito que os novos piratas tritões não teriam coragem de atacar. No entanto, para garantir, Luffy poderia alertar o rei Netuno ou Jinbei sobre Rod, o que bastaria para frustrar seus planos. Com isso resolvido, no mesmo dia, a tripulação chegaria a Punk Hazard. Lá, encontrariam Kinemon e Law se enfrentando do lado de fora das instalações de Caesar. Luffy encerraria a luta e pediria para formar uma aliança com os piratas do coração. Ele também prometeria a Kinemon que ajudaria a salvar Wano, o que deixaria o samurai confuso, já que ele nem havia pedido ajuda. As forças de Caesar seriam rapidamente derrotadas e a tripulação, junto de Law e Kinemon, seguiria a viagem. Com Luffy tão forte e ainda mais notório, Doflamingo não tentaria enganar o Chapéu de Palha desta vez. Além disso, como esse não morreu nesta versão, não haveria o torneio do Coliseu para Mera Mera no Mi, e os Chapéus de Palha jamais conheceriam aqueles personagens. Assim que chegasse em Dressrosa, Luffy partiria diretamente para o castelo de Doflamingo. Enquanto isso, o restante da tripulação lidaria com os oficiais dele e poderia até libertar os Tontata. Sentindo que Luffy era digno, Doflamingo não perderia tempo tentando atrasar a luta. Com sua fruta despertada, ele daria uma boa luta até Luffy ativar o Gear 5 e destruí-lo completamente. Enquanto isso, Law e os demais destruiriam a fábrica de armas e salvariam Kanjuro. Depois da derrota de Doflamingo, os Chapéus de Palha simplesmente deixariam a ilha, com Kairos assumindo o trono. Fujitora tentaria impedi-los, mas Luffy facilmente o conteria. Nesse ponto da história, ao invés de se separarem, os Chapéus de Palha visitariam Zou juntos. Lá, encontrariam Raizo e interceptariam o ataque de Jack antes que os piratas da esfera chegassem. Luffy mandaria Jack voando para fora de Zou, ganhando a confiança de Neko Mamamushi e Inuarashi, que então mostrariam aos Chapéus de Palha o Poneglyph. Enquanto estivessem lá, Sanji receberia uma carta de Big Mom informando sobre o casamento arranjado. Considerando a força de Luffy neste ponto, eles poderiam simplesmente ignorar a carta, certo? Errado. A verdadeira razão pela qual Sanji foi até o Holy Cake não foi por medo da Big Mom, mas porque ela ameaçou matar Zeff. Por isso, Sanji ainda aceitaria ir até o Holy Cake mesmo neste cenário. Assim, Luffy e o resto da tripulação iriam atrás dele, desta vez com Luffy determinado a enfrentar Big Mom por ter ameaçado Zeff. Enquanto isso, Law focaria seus esforços em obter informações em Wano junto dos Bainhas Vermelhas. Ao chegar em Totoland, a história seguiria mais ou menos igual até Luffy enfrentar Cracker e derrotá-lo em horas, ao invés de dias. Neste ponto, uma enfurecida Big Mom mandaria toda a sua tripulação atrás deles, mas desta vez, Luffy saberia do perigo de enfrentar tantos inimigos ao mesmo tempo e ordenaria a retirada temporária. Eles retornariam ao navio e iriam diretamente para Holy Cakes Land para enfrentar Big Mom pessoalmente. Chegando lá, Luffy lutaria contra Big Mom sozinho, já que nenhum de seus companheiros estariam preparados para enfrentar um Yokao. Considerando tudo o que vimos, Big Mom deveria ser mais fraca que Kaido de certa forma, e como Luffy derrotou Kaido relativamente fácil com o Gear 5, ela não seria problema. A tripulação então fugiria da ilha, com Pedro ainda vivo nesta versão. Com a derrota clara de Big Mom, ondas de choque se espalhariam por todo o mundo de One Piece. Acredito que Luffy seria nomeado Imperador do Mar mais cedo do que na história principal, substituindo Big Mom. Garp ouviria sobre as façanhas de Luffy na Ilha dos Tritões, enquanto escoltava o rei Netuno e Shirahoshi para a Terra Sagrada. Luffy também se tornaria o tópico mais comentado no Reverie desta vez. Além disso, esse ouviria sobre Luffy e ficaria extremamente orgulhoso de seu irmão. Com tantos acontecimentos, o plano de Fujitora para abolir o sistema do Shichibukai nem sequer seria considerado este ano, o que significa que os corsários continuariam existindo. Por causa disso, a Cross Guild nunca seria criada, mas algo ainda mais interessante é que Kobe também não seria sequestrado pelo Barba Negra. Veja, o único motivo pelo qual Kobe foi capturado foi porque ele foi à Amazon Lily para lidar com Boa Hancock, o que não aconteceria nesta linha do tempo. Isso também significa que Garp não precisaria resgatá-lo e permaneceria seguro em Marineford. Voltando aos Chapéus de Palha, com Kaido inconsciente da chegada de Luffy, a tripulação chegaria às costas
palavras de Wano praticamente sem resistência, eles se reuniriam com os outros bainhas vermelhas e Law muito mais rapidamente, mas conhecendo Luffy, ele pularia direto para enfrentar Kaido na capital das flores. Luffy lutaria com Kaido logo acima da cidade, usando seus poderes de Gear 5 desde o início. Agora, embora isso pareça algo positivo, há algumas coisas importantes que precisamos considerar. O primeiro, quando Luffy se transformou em Gear 5 na história original, Kaido já estava um pouco cansado, pois havia lutado contra muitos oponentes antes. Desta vez, ele estaria em plena força quando Luffy se transformasse, o que resultaria em uma luta muito mais emocionante. Não me entenda mal, ainda acredito que Luffy conseguiria vencer aqui, só levaria mais tempo do que ele esperava, mas esse nem é o maior problema. Enquanto Luffy luta contra Kaido, todas as estrelas e Tobirropo inevitavelmente apareceriam em algum momento, o que significa que Law e os outros Chapéus de Palha teriam que contê-los. Acredito que os Chapéus de Palha se separariam da mesma forma que na história original, com Zoro enfrentando King, Sanji enfrentando Queen, Robin enfrentando Black Maria e assim por diante. Mas a grande questão é, os Chapéus de Palha conseguiriam vencer esses duelos desta vez, devido a Luffy, que sabia exatamente o que aconteceria em cada ponto da história. Ele assumia todas as grandes responsabilidades para si e enfrentaria todas as lutas difíceis sozinho. Com o tempo, isso levou os Chapéus de Palha a serem significativamente mais fracos nessa versão da história. Sim, é verdade que eles treinaram com Luffy e Rayleigh, mas sem todas aquelas experiências de quase morte, simplesmente não teriam desenvolvido as mesmas habilidades. Um a um, os Chapéus de Palha começariam a cair. Zoro seria o primeiro a ser derrotado, já que King seria muito superior a ele nesta versão. Quando Luffy visse isso, ficaria aterrorizado e correria imediatamente para ajudar Zoro, deixando-se completamente vulnerável aos ataques de Kaido. Com isso, o restante dos Chapéus de Palha começariam a entrar em pânico e suas defesas cairiam uma por uma. Logo depois, cada Chapéu de Palha seria derrotado e sua jornada terminaria abruptamente. Veja o próximo vídeo onde eu conto todas as vítimas de Zoro do passado e do futuro. E não esquece de deixar seu like, ativar nossas notificações e compartilhar nosso vídeo. Até a próxima e fui!